Oi, meu nome é Bruno e hoje eu vou falar sobre Glass Onion, um mistério White Lotus. Não, você não escutou errado, e já você vai entender esse trocadilho. Mas assim, eu decidi fazer esse vídeo porque eu já queria falar sobre a nova temporada da série The White Lotus e eu vi a oportunidade perfeita pra isso enquanto eu assistia ao filme Glass Onion, porque foi impossível não traçar paralelos entre essas duas produções. Basicamente estamos falando de duas sequências de duas histórias que tiveram um sucesso inesperado e que, claro, tem mistérios no centro de suas narrativas. Dito isso, não precisa se preocupar, que eu não vou dar spoiler sobre o desfecho de nenhuma das histórias. Mas falando sobre The White Lotus, essa produção surgiu numa época onde eu tava com muito receio de começar séries novas. Depois de passar pelo trauma que foi a terceira temporada de Westworld, eu comecei a questionar todas as minhas crenças. Porque se não dá mais pra confiar na HBO pra nos entregar qualidade, em quem a gente vai confiar? Eu tô exagerando, mas eu realmente tava com medo de me pegar nessa situação novamente. E por isso eu tava preferindo investir o meu tempo em séries com prazo de validade limitado. Ou seja, minisséries. Sendo assim, eu fui assistir The White Lotus, que inicialmente foi vendida como tal. Porém, como eu já disse em outro vídeo, nada realmente acaba, pelo menos não mais. Então, no final da primeira temporada, já estava praticamente confirmado que uma segunda iria acontecer. Mas enfim, vida que segue, agora falando um pouco sobre Glass Onion. Na época eu assisti ao então Knives Out simplesmente por causa do Chris Evans, porque sim, eu adoro o Chris Evans e eu assisto qualquer coisa que ele faz. Mas Knives Out acabou sendo uma grata surpresa e eu entendo completamente a Netflix ter comprado os direitos do filme pra transformar em franquia. Mas tanto com Knives Out quanto com The White Lotus, o sucesso foi algo muito orgânico, então tentar replicar isso tinha um grande potencial pra ser um tiro no pé. Mas eu posso dizer que felizmente não foi o caso e já traçando um outro paralelo, não foi o caso porque souberam bem expandir a ideia inicial. Seria fácil trazer todo mundo de volta para um mistério estilo Scooby-Doo, mas o filme e a série acertaram em cheio em trazer de volta apenas um personagem para estabelecer familiaridade e dar mais espaço para o novo. Novo cenário, novo mistério e, claro, novos personagens. Assim, eu acho que eu ainda prefiro os personagens de Knives Out aos de Glass Onion, mas em The White Lotus os personagens da segunda temporada foram muito mais interessantes de acompanhar. Mas voltando aos personagens familiares, eu só consigo lembrar daquele meme da Narcisa. Uma música pros gays! De certa forma, as duas produções apostaram em diversidade, mas eu gostei de ver como isso foi feito no caso desses personagens em particular. Em Glass Onion foi sutil, mas eu achei muito legal a ideia de colocar um ator que é mais conhecido por fazer o James Bond, por fazer um detetive gay, que tem como parceiro romântico um cara que é mega conhecido por fazer comédias românticas. Mas mais legal ainda foi ver em The White Lotus uma atriz que é tida como um ícone para a comunidade numa situação que gerou a já icônica frase "These gays, they're trying to murder me". Please, these gays, they're trying to murder me. E nesse sentido, as partes cômicas da série e do filme são muito boas. E um outro paralelo que existe entre essas duas produções é o tipo de humor. Na minha opinião, Glass Onion e The White Lotus sabem muito bem brincar com estereótipos, principalmente com estereótipos de pessoas ricas. What is that? That's the hourly dong. You know I got Phil Glass to compose that. Mas enfim, pra concluir, só me resta voltar ao paralelo mais óbvio e falar sobre os mistérios, que nos dois casos são mistérios de assassinato. Eu disse que eu não ia dar spoiler e eu realmente não vou, então tudo que eu posso dizer sobre isso é que funciona muito bem em ambas as sequências. Pelo menos eu fiquei muito investido nas duas narrativas. E tipo, como eu já disse que é muito difícil uma sequência com motivações financeiras ser tão boa quanto ou superar a história original, eu acho legal reconhecer quando isso acontece. Mas eu acho que é isso, gente. Eu quis fazer esse vídeo porque eu gostei muito de assistir ao filme e à série e eu achei que seria interessante mostrar as semelhanças entre os dois. Mas diz aí se você achou que esses paralelos fazem sentido ou se isso foi um surto completo da minha cabeça. Seja como for, eu espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.